Oi, gente, tudo bem? Vou trazer de novo a sabedoria pastoral, trilhando o caminho entre a ingenuidade e o cinismo de David W.F. Wong. Tudo bem? Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Eu tava pensando, o mundo parece um caos organizado, com certas coincidências bem intrigantes. Aí, hoje ele vai trazer o caso de um mendigo que ele encontra, que ele faz uma plantação de feijões. Olha só. Ele me conduziu por uma rua movimentada até um poste. Ao pé do poste, um morador de rua plantara alguns feijões e os tenros brotos verde claro tinham subido mais ou menos 1 metro pelo poste, em direção ao sol. Que tal este jardim? Exclamou meu amigo. Eu fiquei ali parado, olhando para os finos fios verdes contra o fundo cinza do poste. Era um dos jardins mais encantadores que eu já tinha visto. Lembrando que ele está na Índia, e na Índia tem muitas famílias moradoras de rua. E ele achou intrigante esse morador de rua que fez um jardim para ele de brotos de feijões. Ninguém que tenha lido The City of Joy, A Cidade da Alegria, de Dominique Lapierre, deixará de ver uma qualidade dos moradores de Calcutá retratada na história: a capacidade de recuperação. O herói do livro de Lapierre, Hazaripal, exemplifica essa virtude. Enchentes, doenças, humilhações e qualquer outro retrocesso imaginável não o impediram de perseverar até o fim. Um humilde puxador de rickshaw, um dia lhe ofereceram uma carona em um táxi. Após o passeio, em êxtase de alegria, ele tomou a resolução: tentarei reunir toda a minha força para trabalhar ainda mais duro. Comerei menos para poupar mais, mas juro sobre as mãos dos meus filhos, Manuge e Chambo, que um dia guardarei a campainha do meu rickshaw na caixa, onde guardamos nossas roupas de festa. Devolverei minha caixa velha com seus varais a Musafir e me instalarei com meu lindo livrinho vermelho atrás do volante de um táxi preto e amarelo. Então ouvirei com orgulho as rúpias pingando no taxímetro como os grossos pingos das tempestades das monções. Hazari nunca atingiu seu sonho, mas no momento culminante do casamento da sua filha, apareceu o táxi para transportar a noiva e seus convidados, deixando Hazari fora de si de contentamento. Todos nós gostamos de finais felizes, porém a vida é mais complexa que qualquer roteiro de história. A capacidade de recuperação, entretanto, faz de todo personagem um herói. Não importa como a história termina ou quão complexa seja a história. A Índia é famosa mais que qualquer outro país por sua complexidade estonteante. Um dos seus semanários lançou a pergunta: como definir um país que tem 2.000 castas e subcastas, 1.300 línguas e dialetos, 450 maneiras diferentes de cozinhar batatas? Realmente, como? Acrescente ainda sua complexidade, sua imensidão. Veja no mapa mundi, a Índia ocupa 3,2 milhões de quilômetros quadrados de terra. Não se compara com a América Latina, que ocupa 19,8 milhões de quilômetros quadrados, e com a África, com 30 milhões. Todavia, a população desses dois continentes pode ser exprimida no subcontinente indiano.
e ainda sobraria lugar. Seus 900 milhões de habitantes, em franco crescimento, ultrapassam com facilidade todos os africanos e latino-americanos somados. 900 milhões de habitantes. O missiólogo Patrick Johnston calcula que há no país 6.400 castas, 4.635 grupos étnicos e 1.652 línguas, e acrescenta: cerca de 16% da população mundial é indiana. Uau! Vivendo em 2,4% da superfície terrestre. Em 2020, a Índia se tornará o mais populoso país do mundo, em cerca de 1,3 bilhões de pessoas. Os números confundem a mente, porém, quando nos voltamos das estatísticas assustadoras para a vida a nível da rua, a complexidade dá lugar à simplicidade. Só que, quando ele fala simplicidade, me lembra a palavra simples e me lembra a palavra natural. O simples e o natural é bom, mas o morador de rua, ele não é o simples e natural. Então, eu quero comentar sobre esse livro, A Cidade da Alegria. Isso, A Cidade da Alegria. Essa aqui, ó, The City of Joy, A Cidade da Alegria, na verdade, é uma ironia, né? Porque você vê que tem uma pessoa, um homem, um pai de família, que tem um sonho para ele, tem um sonho para os filhos dele, e um dia, ele vem trazendo esse sonho, né? E um dia ele toma uma resolução, que é de reunir toda a força dele para combater as dificuldades, a pobreza dele, né? E ó, ele fala que vai trabalhar muito mais e vai comer muito menos. Isso é muito estranho. Eu acho que todo mundo já pensou sobre isso, que já passou por uma situação de pobreza, e o que é muito estranho, porque isso já passou pela minha cabeça. E o interessante que eu falei para vocês ontem sobre o laboratório, que o mundo parece um laboratório onde nós somos os ratinhos, é que as pessoas em situação de pressão, de estresse, elas vão procurar, assim como os ratinhos, né, uma saída, né, para os seus problemas. O triste da história é que toda solução que a gente encontra não é uma solução, entendeu? É só um escapatório, uma solução só para que você não morra, entendeu? Mas não soluciona o problema em si. Então, quando ele fala que vai trabalhar muito mais e vai comer muito menos, isso não é uma solução, entendeu? Isso é só para que ele tenha esperança de que o sonho que ele vem trazendo vai se realizar, mas não vai realizar, olha, tanto que não se realiza. Olha o que fala o final da história.
Todos nós gostamos de finais felizes, porém a vida é mais complexa que qualquer roteiro de história. O que fala aqui, ó? Hazari nunca atingiu seu sonho. Não atingiu seu sonho. Então o que aconteceu? Ele não falou que ele ia conseguir, ele trabalhando muito mais e comendo muito menos. Então por que ele não realizou o sonho dele? Como eu disse, essa não é a solução. Então aquilo que as pessoas estampam pra gente como moralmente correto, é você que não se esforça, ou é você que gasta muito, é você que come muito, é tudo mentira. Entendeu? E quando ele traz esse nome do livro, A Cidade da Alegria, não é a Cidade da Alegria. Que Cidade da Alegria? Qual alegria? Alegria para quem? Entendeu? Então, sim, é uma ironia isso aqui. Ou seja, é ótimo isso. Eu achei interessante isso aqui, muito bom esse livro. Se eu tivesse as mãos, eu leria. Comer menos e trabalhar muito mais não é a solução para a pobreza do mundo. Não é. O morador de rua, ele é uma falha no sistema. E o sistema humano, ele tem várias falhas, entendeu? O que eu gosto muito e sempre vou trazer para vocês é a observação do animal e do humano. E o sistema animal, ele não tem falhas. O sistema humano, por mais que a gente se considere superior, o nosso sistema tem várias falhas, várias. E a gente criou respostas rápidas que são coisas que a gente cobra desse ratinho e que são consensos sórdidos, são mentiras. Porque esse ratinho se comportando dessa forma, e aqui ficou claro, e muitas pessoas estão fazendo isso. Agora, amanhã elas vão trabalhar muito mais e comer muito menos. E no final da vida delas, elas não vão realizar o sonho delas. Ou seja, e eu não estou falando de sonho grande, não. Estou falando de sonho de ter uma qualidade de vida, de ter paz, sabe? De ter um mínimo. E não vão realizar, porque essa não é a solução. O problema do sistema, do corpo, é muito maior e é muito mais grave. E quem vai solucionar não são esses pequenos. Não são. Eu já falei aqui para vocês sobre a criatividade do pobre, cursos que ensinam sobre o pobre ter criatividade, N coisas, né, sobre criatividade. Criatividade é ótimo, eu sou artista, sou escritora, né, não falei, mas eu sempre estou usando a minha criatividade, mas isso aqui é uma outra criatividade, que mexe com a mente, né? Estou falando de uma criatividade que é a criatividade para esse ratinho. É uma cobrança para que ele solucione um problema do país. Entendeu? Então, ele, como falha do sistema, ele precisa ser criativo e solucionar o problema, e ele acredita que o problema é dele. E aí ele faz como esse homem aqui. Provavelmente angustiado a vida inteira, pensando que o problema da Índia era dele. Então, quando ele realizasse o sonho dele, na cabecinha dele, entendeu? Ele ia estar honrando o país dele. O meu país é pobre por minha culpa, porque eu estou trabalhando pouco. É porque eu comi muito agora à noite, é por isso que meu país é pobre.
ou porque me senti cansado, eu tive que voltar antes para casa. Então, é muita ingenuidade esse tipo de pensamento, entendeu? Isso não é nem cinismo, é ingenuidade pura. Pensar que isso, se alguém está pensando que trabalhar mais e comer menos vai solucionar o problema do mundo, isso é muita ingenuidade. É muito. É só você observar os grupos de pessoas que mais trabalhavam e comiam menos para ver se eles produziram prosperidade ou pobreza. Por exemplo, os escravos indígenas na época da colonização e os escravos negros. Eles trabalhavam muito mais que nós hoje, muito, muito, muito mais, e comiam também muito menos. Eles produziram pobreza ou riqueza? Pobreza, 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 pobreza que chega até hoje. Eles produziram favelas, entendeu? Então assim, esse tipo de sistema de trabalhar mais e comer menos, ele não produz riqueza, ele produz pobreza, porque o sofrimento, ele só produz dele mesmo, ele não vai produzir alegria. O sofrimento, ele produz morte, ele provém do pecado, que é o quê? A avareza. A avareza. Então, é um grupo de pessoas avarentas e outro grupo de pessoas avarentas. E aí que criam esses desníveis sociais. É como se houvesse um grupo de pessoas avarentas, só que o pobre, ele aprende a ser avarento com ele mesmo. Então ele se massacra, né? Ele, como eu falei, como um ratinho, ele quer buscar a solução do problema dele. Então ele vai se matar de trabalhar e pensar, tô comendo muito. Então ele vai se diminuir cada vez mais. Ele acha que ele não merece, que ele não merece, que ele não merece. E por fim ele acaba que não merece mesmo. Eu estava pensando muito em Jesus e vendo aquela cena do apedrejamento. Então, assim, qual que é a solução do apedrejamento? É ter criatividade para se desviar das pedras? Ou mudar o pensamento das pessoas que lançam as pedras? Então, como é que se combate um problema desse? Não adianta criatividade. Criatividade não soluciona nada. Uma hora ou outra, isso te mata, entendeu? Então, o que Jesus faz? Ele não fala para a mulher, começa a se desviar das pedras, vai mais para a esquerda, direita, para baixo. Isso não soluciona nada. Então, o que ele faz? Ele mexe com a mente das pessoas que têm poder. Entendeu? É com a cabeça. Ele faz as pessoas pensarem. Primeiro, ele começa a desenhar no chão, ele faz um mistério, um silêncio ali, ao lado daquela mulher condenada. Ele quer que as pessoas pensem. E a solução do problema está na mente, porque o problema surgiu da mente também. O problema e a solução está dentro de nós. Então, aqueles que têm o poder, eles têm que começar a pensar, entendeu? Não aquele que está ali, fragilizado. Ele não tem solução. E é esse que mais pensa em solução. Porque precisa, porque é o ratinho no laboratório.
Enfim, eu não sei, porque a inteligência, ela não produz felicidade. A inteligência, ela produz mais crueldade mesmo. A inteligência, ela fez esse mundo aí que a gente conhece, né? E aí quando... já tem um tempo que eu tenho olhado, né, pro mundo animal inferior, eles são selvagens, eles são, né, incultos. E aí, um dia eu fiquei pensando, né, eu assim, andando por tudo que é lugar, tudo que não tem o toque humano, né? E aí eu comecei a observar, porque quando eu tive problema de insônia, eu gostava de baixar som de chuva, sabe assim, sons da natureza. E daí isso me dava paz e me fazia dormir. Era uma das técnicas, né? Uma das últimas opções que eu tinha. E as pessoas, elas sempre buscam tirar férias, uma vez por ano, pelo menos, né, para estar em contato com a natureza. Quando as pessoas vão para a praia, elas querem o contato com a natureza, né, com o mar, o som do mar, a areia, ou uma cachoeira, um rio, enfim, né, um horizonte, uma casa de campo. Elas querem estar em contato com... Isso é até interessante, né? Essa vontade que a gente tem de estar em contato com o selvagem, com as outras espécies, né? Ir para uma fazenda, para um rancho. E observando assim a natureza, você não encontra falha no sistema, entendeu? Não tem. Não tem nada feio como a gente tem. A gente tem muita coisa feia e as coisas feias a gente deixa afastado para não lembrar delas. A gente esconde, né? Então, o sistema, ele funciona para esconder as próprias falhas dele, para deixar longe, né? Por isso que eles constroem essas casas para os mendigos lá fora da cidade. E, tipo, não quero vocês aqui. Vocês estão me perturbando, eu vou construir casas para vocês longe. Então o sistema, ele dá um jeito de esconder os problemas dele, entendeu? Para dizer que a falha não é dele, a falha é dessas pessoas. Elas, quando elas nasceram, elas criaram a pobreza, entendeu? Mas na verdade não. Quando a pessoa, o indivíduo nasce, o sistema já está aí e ele é como uma água que já sabe o seu caminho, que já tem um ritmo, entendeu? Como um redemoinho, eu disse. Ele tem uma força que não tem como, o indivíduo ele é tragado. Então ele começa a seguir aquele caminho que outras pessoas, 100, 200, 300, 500, muitos anos atrás, tiveram o mesmo tipo de vida, entendeu? Então o indivíduo nasce e ele é tragado por essa água e ele acha que ele está decidindo alguma coisa, ele não está decidindo nada. Todo mundo que nasce naquela circunstância tem o mesmo tipo de vida e vai morrer daquele jeito. Poucas pessoas vão sair e aí essas pessoas que conseguem mudar, né, de vida, de classe social, elas ficam conhecidas e é como se elas fossem uma regra, e não é uma regra, é exceção. E a exceção, ela não conta. O que conta é a regra.
entendeu? Porque a exceção, ela não muda o mundo. Eu tenho pensado muito sobre isso. Qual que é a regra da natureza? É que as coisas funcionam, né? Que as coisas parece que tem paz, né? Apesar da vida ser algo assim, por causa da cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar é exceção à regra, né? Da paz, da tranquilidade, né? Porque tem a caça e o caçador, enfim. Mas talvez o nosso mundo civilizado também tenha isso, essa cadeia alimentar. Só que é uma cadeia alimentar, talvez esteja embutida dentro das nossas regras sociais, sabe? Com um certo fingimento, né? Na qual a caça talvez seja as classes sociais mais baixas, né? Então, enfim. A natureza, ela é um sistema perfeito. É um sistema perfeito. O nosso sistema, apesar de ter promovido uma longevidade, eu acho que o intuito do ser humano é sempre viver para sempre. Nós queremos viver mais e, como sacrifício, a gente faz concessões, né? Várias concessões, ao longo da nossa vida. Só que como parece que a gente se habitua, né? Então, muitas concessões que o ser humano fez e faz, e ele vai fazer mais concessões ainda, elas passam a ser, ele não sente mais que são perdas, ele sente que são direitos dele. Como, por exemplo, os animais, eles passam... Os animais não, né? As outras espécies. As outras espécies passam a primeira infância, né? Com seus filhos. E o ser humano já não passa. Então, e tem várias outras coisas que o ser humano faz, sabe? Concessões, que vão virando regras para ele, né? Ele foge do natural. Tô com um livro aqui que ele vai falar um pouquinho sobre isso. Esse livro aqui chama Fundamentos de Sociologia Geral, de Reinaldo Dias. Daí aqui ele fala aqui, utilizamos a expressão ciências sociais em contraposição às ciências naturais. Uau, nossa, isso aqui já fala muito para mim. Então, a ciência, quer dizer, o conhecimento social, ele contrapõe ao conhecimento natural. É o que eu tenho falado com Deus sobre o artificial e o natural. O artificial é o social, entendeu? É uma espécie de película que a gente coloca em cima do natural. Quando Adão e Eva pecam, eles se escondem e se cobrem. Esse se cobrir é a ciência social. Antes era a ciência natural, é o conhecimento natural. E o Éden, que é o conhecimento natural, que
que para mim as outras espécies, elas vivem no Éden ainda. Somos nós que vivemos fora, que vivemos o quê? No social. O social é esse, eu estou coberta de folhas. Eu estou longe de Deus, eu estou, né, em um certo tipo de fingimento, que Deus tem falado muito para mim nesse muro de cola, que é sobre consensos sórdidos, né? Então, assim, eu estou em uma espécie de loucura coletiva, uma certa espécie de ingenuidade, entendeu? O ser humano, quando ele acha que ele é superior, ele está sendo ingênuo em relação a si mesmo, entendeu? Quando ele acha que ele é melhor, ele também está sendo extremamente ingênuo. É só observar o que o ser humano fez no planeta, o que ele fez em relação a ele mesmo e as outras espécies, para ver se ele é o melhor mesmo. Se aquilo que ele criou realmente foi bom. Então, assim, quando o ser humano se cobre, ele cria para mim, ele cria o social, o artificial. Para mim, ele já está amaldiçoado a partir do momento que ele peca. E de alguma forma as outras espécies, elas também são amaldiçoadas pelo pecado dele, mas não tanto quanto ele. E aí, quanto mais ele anda, mais ele vai se afastando do mundo natural e se tornando mais e mais social. E aí fica o mundo natural e o social, só que agora existe o robô também, que é mais afastado do natural. E aí ele vai falando, o instinto é ruim, tudo que é natural é ruim, o meu sexo natural é ruim, a maternidade é ruim, a paternidade é ruim, estar com os filhos é ruim, o casamento é ruim. Entendeu? Meu corpo natural é ruim, morrer é ruim, nascer é ruim, os fetos são ruins. Ou seja, ele briga, ele ainda está em briga com o problema dele, é com a natureza. Ele é inimigo da natureza. Então, o sistema, né? O sistema dele é sempre lutar contra o natural. E ele busca tudo na inteligência. Só que o que eu estava pensando é o morador de rua, ele é uma falha do sistema social, né? E eu estava pensando qual a diferença, ainda não cheguei a uma conclusão, mas qual a diferença do morador de rua para o nômade? Que o nômade, ele vivia de subsistência, só que o nômade, ele ia procurando o que era melhor para ele, que se assemelha muito ao morador de rua, só que ele vai caminhando, ele vai, né? O ser humano, ele caminhou muito. Até tem pessoas que dizem que os povos indígenas daqui, eles vieram lá da China, enfim, que vieram andando. Eu sei que o sistema natural, ele não falha porque ele não tem pobreza, né? Ele não tem poluição, enfim. Mas, com certeza, né, o nosso sistema, ele dá uma certa proteção para nós em relação a muitas coisas, como nós vivemos mais, né? Nós temos, por exemplo, quando eu estava pensando sobre isso, né? Por exemplo, você vai numa floresta, qualquer lugar, você não vê lugar feio, é tudo bonito, não tem um lugar feio, como aqui não, você vai a um lugar muito bonito, você anda, um lugar muito feio. Você anda, vê as pessoas muito bem, você anda, vê as pessoas muito mal. E na natureza não, você não vê isso. É tudo muito lindo e todo mundo muito bem. Só que tem a vida é um sopro, né? Então,
Por causa da cadeia alimentar, você nunca sabe. Se você é o predador, você está caçando. Se você é a presa, você não sabe quanto tempo você vive, né? E na natureza não existe culpados, né? Eles vivem por sobrevivência. Então não existe nada de ninguém e nem mesmo a sua própria vida é sua, porque uma hora você está vivo, outra hora vem o predador e você não está. E também eu estava pensando em relação a doença, acidentes, né? Uma vez eu estava assistindo, não sei se era um filme ou um vídeo, e alguns cavalos, muitos cavalos selvagens, né? Eles morrem no frio, né? Aquele frio bem rigoroso. Então, por exemplo, alguns acidentes, né? Eles morrem, né? Eles esperam. Você vê que o cachorro, ele espera a morte, né? Não é uma coisa que ele luta contra, eu vou morrer. Geralmente as outras espécies não têm esse embate com a morte como a gente tem, elas aceitam, sabe? Naturalmente, sabe? A doença e a morte, nós não. A gente tem um sofrimento emocional bem mais intenso, né? Bem mais medo dessa entrega, né? Para a doença e para a morte, né? Que as outras espécies não. E então se acontece um acidente, se acontece alguma coisa, eles não têm, por exemplo, não tem um médico, não tem na vida selvagem, né? Eles simplesmente aguardam a morte e morrem, e o sistema está sempre em equilíbrio, só que eles vivem menos, só que eles vivem, tenho pensado sobre isso também, eles têm muito a presença, né? Eles vivem intensamente, vivem pouco e intensamente. Nós não, a gente vive bem mais, só que a gente quase não está presente. Quase não. E os relacionamentos, eles são muito construídos na base da ausência. E isso vai piorar, né? São relacionamentos virtuais. Não só os relacionamentos que são completamente virtuais, mas até os familiares já são relacionamentos virtuais. A maioria das pessoas, elas vão se relacionar a vida inteira de forma virtual com seus parentes. Pai, mãe, irmãos, tios. Às vezes até marido e mulher vão se relacionar mais virtualmente do que pessoalmente. O que é muito estranho. Eu acho que isso vai piorar bastante com o tempo. É bem complexo. Eu gosto de investigar e pensar sobre todas essas coisas. Eu acho que tem algum momento ali no Éden, que é quando a Eva morde a maçã, que para mim não é uma maçã, é alguma coisa muito grave que ela faz, que eu tenho pensado sobre isso, já tenho há algum tempo, já me deu um estalo sobre o que era, e aí tudo muda. Cai uma maldição sobre a terra, mais ou menos parecida com eu penso sempre naquele filme A Bela e a Fera, quando cai uma maldição e as coisas ficam difíceis ali para ele, né, para a fera. Uma das coisas também que eu percebo, a gente trouxe para perto algumas espécies, né, como cachorro, gato, e aí o ser humano ele vai trazendo mais espécies para perto. Algumas pessoas já estão adotando macaco, né, enfim.
E aí o interessante é o que? Toda espécie que a gente traz para perto, que a gente domestica, cavalos também, né? Eles passam a sofrer junto com a gente, mas como se eles sofressem mais da nossa maldição, entendeu? Qual é o sofrimento deles? Por exemplo, existem cachorros, minha filha sempre fala, mãe, o cachorro pobre, mãe, cachorro que não tem pai nem mãe, cachorro de rua, não tem que comer, o gatinho pobre. Então, geralmente não tem o passarinho pobre, porque ele é selvagem, né? Não vai ter o leão pobre, a não ser quando ele é o de circo. Então, toda vez que a gente domestica uma espécie, ela passa a compartilhar do nosso sistema e o nosso sistema é falho. Entendeu? E por ser falho, ele existe pobreza e riqueza, existe mais sofrimento, mais. Então eles passam a ter o cachorro pobre e o cachorro rico, o gato pobre, o gato rico. Então eles passam a compartilhar de todas as coisas que a gente sofre, eles compartilham. Claro, eles compartilham das coisas boas também, né? Eles, por exemplo, o cachorro acaba vivendo mais porque eles têm tem a medicina veterinária, enfim. Só que eles compartilham das coisas ruins também. Então, assim, domesticar uma espécie tem os prós e os contras. Os contras eles nunca mais serão os mesmos, eles não vão voltar, eles não vão viver em equilíbrio, eles vão viver sempre dependentes de nós. E como o nosso sistema é extremamente falho, onde as pessoas a gente não dá conta nem de promover equilíbrio para os nossos, como é que a gente vai promover equilíbrio para as outras espécies que a gente decidiu trazer para perto? Entendeu? Porque, por exemplo, o cachorro, ele não é nosso amigo. Ele foi feito nosso inimigo. Ele é como um lobo, né? Mas a gente trouxe para perto. O gato também. O gato, ele não é amigo, ele é carnívoro, né? E o cachorro também, é que a gente domesticou, né? A gente amansou o lado da fera deles. E só que aí eles sofrem esses problemas, por isso tem muitos cachorros de rua, gatos de rua. E se eles fossem selvagens, é que nem às vezes não tem esses animais de zoológico, eles não sabem mais viver na natureza. Daí eles têm que viver em cativeiro, nesses lugares de reabilitação. Às vezes eles não conseguem voltar para a natureza. Entendeu? Eles perdem a capacidade de sobrevivência. Então é isso. Tentei explicar um pouquinho do que eu tenho pensado, descoberto. Tchau, Deus abençoe vocês.